E aí galera, beleza? Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o fundo AIEC11, tá bom? É um fundo aí de lajes corporativas. Eu já trouxe um review bem completinho dele aqui no canal, tá bom? Porém o fundo acabou assustando aí muitos cotistas desavisados com o rendimento pago no mês de janeiro. Ele vinha pagando aí consistentemente algo em torno de 75, 76 centavos por cota e no mês de janeiro ele anunciou um dividendo aí de 18 centavos. Então eu recebi muitas mensagens aí de investidores assustados, até porque no vídeo que eu trouxe desse fundo aqui eu elogiei bastante, vários aspectos do fundo, outros nem tanto, o fato dele ter só 2 ativos, etc. E a ideia desse vídeo aqui é explicar para vocês um pouco do que aconteceu com esse fundo, beleza? Então, se você quiser entender, fica aqui até o final. Lembrando sempre que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimento, tá pessoal? É apenas uma análise aí dos resultados do fundo e também dos últimos acontecimentos dele. Beleza? Último recadinho, pessoal. Se esse vídeo aqui de alguma forma contribuir com o seu conhecimento, eu peço gentilmente que você deixe o seu like aí no vídeo e se inscreva no canal, tá? Pra gente bater a meta de 2.000 inscritos, beleza? Vamos dar uma olhadinha primeiro em alguns indicadores do fundo antes da gente entrar de fato no que aconteceu, Ele tem uma liquidez aí um pouquinho baixa, cerca de 1.800 negociações, pagou um último rendimento de 18 centavos que eu te falei, bem abaixo da média. Teve um fato relevante que eu também preciso comentar com vocês, que reduziu o patrimônio líquido do fundo, tá? Esse sim, um pouquinho mais negativo, um pouquinho mais preocupante, caiu aí para 451 milhões de reais, tá? Ainda assim, apesar da redução no PL, ele ainda está com um desconto muito interessante, na casa dos 30%, tá bom? Então eu ainda vejo com uma boa perspectiva de entrada nesse fundo. Aqui eu vou descer um pouquinho para a gente ver o gráfico de dividendos, Veja que ele vinha pagando aqui consistentemente algo em torno de 70 centavos. E vejam só, no mês de dezembro ele pagou R$ 1,32 e agora em janeiro ele reduziu para 18 centavos. Então eu acho que aqui talvez vocês já tenham até deduzido o que aconteceu, De fato houve uma antecipação aí no aluguel de um dos inquilinos do fundo e pelo fato aí do fundo utilizar o regime de caixa, ele teve que distribuir esse rendimento no final do semestre, ou seja, em dezembro, tá? Então eu já vou dar uma lida com vocês aqui no fato relevante, beleza? Um pouquinho antes, só para eu destacar aqui, eu já trouxe aí no último vídeo, vejam só, esse fundo ele está aqui em segundo lugar na listagem dos tijolos que eu analiso em questão de custo-benefício, Ele está com DYF aí de 1,05% ao mês, ou seja, comprando ele no valor de hoje, no valor do último pregão, se ele mantiver a média histórica desde o IPO dele, que foi de 69 centavos por cota, você teria aí um DYF de 1,05. Isso é muito interessante. Então ele está muito bem ranqueado aqui. Eu achei importante trazer isso para vocês. Beleza? Vamos dar uma olhadinha agora no que aconteceu, pessoal. Olha só. Vou ler com vocês aqui o comentário da gestão. A distribuição relativa ao mês de janeiro foi de 18 centavos por cota, abaixo do patamar esperado para o mês. Dado que o aluguel da Down, não sei como que pronuncia o nome desse inquilino, no Rocha Verá Torre D, com pagamento esperado em janeiro, foi pago antecipadamente em dezembro, receita equivalente a aproximadamente 58 centavos por cota, o que impactou positivamente a receita do fundo no mês de dezembro e negativamente a receita do fundo agora em janeiro, conforme fato relevante. Vamos dar uma olhadinha nesse fato relevante aqui, eu vou abrir com vocês. Foi esse aqui de baixo, ó, 29/12, tá? Então aqui ele fala que vem comunicar aos cotistas do fundo e ao mercado em geral o que segue. O aluguel referente à competência do mês de dezembro, com vencimento em janeiro de 2023, relativo ao contrato de aluguel aqui com o Down Brasil Indústrias e Produtos Químicos como locatária, foi pago antecipadamente neste mês de dezembro corrente, tá? Isso aqui lá no dia 29 de dezembro foi divulgado. A receita bruta desse aluguel equivale a aproximadamente 58 centavos por cota. Dessa forma, tendo em vista que o fundo deve realizar a distribuição de ao menos 95% dos lucros auferidos no semestre, apurados em base de caixa, tá? Em base de caixa, isso aqui é muito importante, porque ele é de competência de janeiro, mas ele entrou no caixa em dezembro, tá? Então ele é com base no regime de caixa, tá? Isso aqui é muito importante. Conforme previsto em regulamentação em vigor, essa receita que originalmente seria prevista para ser incluída na distribuição dos rendimentos relativas a janeiro de 23, deverá ser incluída no cálculo de distribuição de dezembro de 2022. Pessoal, basicamente foi isso, Tá bem claro aqui, está bem justificado. Comentei com vocês que eu recebi muitas mensagens aí de pessoas assustadas, com esse rendimento abaixo, porém, quando veio o rendimento alto aí no mês anterior, muitas pessoas não se questionaram o porquê, E sempre existe uma razão para isso acontecer. Então, basicamente foi isso, tá? Não tem nada de novo além disso, não tem nenhuma preocupação a mais que o cotista deve ter, além dos fatos que eu já elenquei no outro vídeo, O fato desse
fundo possui somente 2 ativos, 2 inquilinos e tal. Ele tem o seu risco aí, né, em relação a isso. Porém, no mais, o fundo agora daqui em diante deve voltar ao seu patamar de distribuição de 70 centavos, 80 centavos por cota. Tá? Eu destaquei aqui até o vencimento, né, desse contrato com esse inquilino é só em 2025, tá? Então, certamente aí em fevereiro deve voltar aí os rendimentos, acredito eu, na casa dos 78, 80 centavos por cota, tá? Então, a princípio não temos com o que se preocupar. Claro que o vencimento ainda está um pouco próximo, né? 2 anos passa muito rápido, então a gente precisa ficar de olho aqui em como que a gestão vai trabalhar essa situação. Porém, fiquem tranquilos, tá, pessoal? O rendimento vai voltar em fevereiro. Agora, uma última coisa para finalizar o vídeo foi esse segundo fato relevante aqui, né? O que acontece? Teve uma reavaliação dos patrimônios do fundo, né? Dos edifícios que o fundo possui. E no caso desse fundo aqui, houve um impacto negativo, né, pessoal? Isso aqui é muito ruim, né? A remarcação impactou negativamente o patrimônio líquido do fundo em aproximadamente 41 milhões de reais, né? Um valor significativo, trazendo um decréscimo de 8,5% em relação ao valor contábil dos referidos ativos no ano anterior, né? Então teve uma redução do PL de 8,5%. Não foi pouco não, viu? 8,5% é uma porcentagem bem alta, por sinal. Então a gente precisa ficar de olho um pouquinho nessa situação, talvez verificar o que a gestão pode comentar um pouquinho sobre isso, né? Os motivos que fizeram esse decréscimo tão alto, né? E enfim, temos que manter um acompanhamento aí do fundo, beleza? Pessoal, se você curtiu esse conteúdo, considere se inscrever aí no canal, dá aquela moral pra gente, vamos bater a meta de 2.000 inscritos, beleza? Valeu!